meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez boa noite. Boa noite. Podem ter certeza, é um grande privilégio, uma alegria enorme rever os irmãos. Gostaríamos, na verdade, mais de escutar do que de falar, mas hoje recebemos essa missão, então a gente, o que a gente não faz por Jesus, né? A gente está aqui com a missão de conversar com os irmãos na noite de hoje. Trazemos a proposta de um tema, que é o título de um item do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ele foi o segundo livro que Allan Kardec nos ofereceu, que a espiritualidade nos oferece por intermédio de Allan Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, conta toda a doutrina, né? O segundo foi o Livro dos Médiuns, que é justamente para explicar como que podem os espíritos se comunicar conosco. Então a parte explicativa, como é que funciona, como é que os espíritos conversam conosco. Só que hoje nós vamos tratar espíritos como nós mesmos, nós também somos espíritos, né? Allan Kardec fez uma diferenciação, colocou o espírito como sendo desencarnado e a alma como sendo encarnado para a gente saber. Estamos falando de encarnados ou desencarnados. Hoje a gente vai tratar tudo como sendo espírito, os encarnados e os desencarnados. A diferença é pouco, né? 80, 90 quilos no máximo, né? Então, título, do Laboratório do Mundo Invisível. O nome é muito bonito, né? Por quê? Porque no mundo invisível acontecem coisas que quem não vê às vezes não acredita, mas para a gente que é espírita fica um pouco mais fácil de entender. É o capítulo 8, tá? O capítulo 8 da segunda parte, do Laboratório do Mundo Invisível. E Allan Kardec vai aproveitar um item, uma dissertação, uma história que acontece no capítulo anterior, que trata das aparições dos encarnados. Sabia que a gente que é encarnado também pode aparecer para os outros? Então acontece a gente sonhar com determinada pessoa que está viva, que está encarnada, e achar que é sonho. Na verdade, são os espíritos que se encontram. Nós encontramos outros companheiros nossos que estão encarnados, como encontramos desencarnados, encontramos encarnados também. E foi o fato que aconteceu. O item 116 dessa segunda parte do Livro dos Médiuns é uma história de uma senhora que ela estava bastante adoentada, assim ela conta, ela estava bastante adoentada, e por volta das 22 horas, ela percebe que na poltrona, aos pés da cama dela, estava lá um conhecido dela. Não tinha muita proximidade, mas era um conhecido, uma pessoa que ela encontrava com alguma habitualidade na sociedade. E esse cidadão estava lá, com as roupas que ela já conhecia, e com uma caixinha de rapé. Vocês sabem o que é rapé? É fumo picado, moído, que as pessoas cheiravam para espirrar. Tem gosto para tudo, era moda, né? Então, a história do cidadão aparece para ela com a caixinha de rapé e ela tenta falar com ele, porque acha estranho, 10 horas da noite aqui dentro do meu quarto, né? Deve ter vindo fazer uma visita. Ela é vidente, tá? Ela tem o dom da vidência, ela enxerga. Mas ela tenta se comunicar com o cidadão e o cidadão faz gestos para ela não falar e para repousar. Não fala e repousa. Ela insiste, mas o cidadão insiste também para ela não falar e para ela repousar. Está adoentada. Ela acaba ela acaba dormindo, acaba apagando, pega no sono. Passados, a convalescença dela, se recupera. Esse conhecido cidadão da caixinha de rapé aparece para ela, só que agora em carne e osso. Antes era uma aparição. Ela vai descrever isso ao longo da história. Então, ela agradece o conhecido, né, que veio visitar ela, e ele aparece com a mesma roupa e com a mesma caixinha de rapé. Então ela agradece a ele, né, obrigado por ter vindo me visitar durante a minha doença, e o senhor foi muito gentil, aquela conversa toda, e ele manifesta espanto, mas eu não tive aqui. Faz tempo que nós não nos vemos, nós nos encontramos faz bastante tempo, eu não estive aqui na sua casa. Aí ela, como já tinha algumas noções de espiritualidade, entendeu que tinha sido um fenômeno de clarividência, ela enxergou o espírito dele que tinha vindo fazer uma visita para ela e desconversou. Eu devo ter sonhado, talvez eu devo ter sonhado. E Allan Kardec pontua, essa normalmente é a explicação que todos dão. Acham que sonho resolve a situação. Não foi sonho. Foi o espírito de um encarnado que esteve lá no quarto dela para ligações que eles têm, a gente não sabe, de outras vidas, ou sabe lá de afinidades, mas ele estava preocupado com ela, apareceu um espírito lá para ela, mas não se lembrava. E ela se lembrava. Mas então ela desconversou e anotou, como já tinha noções de espiritualidade, escreveu essa história e mandou para Allan Kardec. Sabia que o Allan Kardec,
pela revista Espírita, ele publicava casos e trazia explicações. Então Allan Kardec vai aproveitar essa história dessa senhora que recebe a visita de um conhecido da sociedade com uma caixinha de rapé. Então a gente vai tratar ele, como não aparecem nomes, né, a gente trata o cidadão pelo cidadão da caixinha de rapé, né, porque a história gira em torno dessa caixinha de rapé. Allan Kardec vai aproveitar, já que tem a história, para assinalar, pontuar questões que vão culminar para nós aqui na noite de hoje na questão das curas espirituais, na questão da água fluidificada, que já foi falada aqui, na questão do passe, que já foi falado aqui. É nosso objetivo. E caminharmos a questão para essa situação, já que todos nós, de alguma forma, precisamos de algum tipo de cura do corpo, né? Porque o corpo é reflexo do nosso espírito, nós ainda somos espíritos jovens, ainda estamos aprendendo a vivenciar, a viver. Então nutrimos sentimentos que se refletem no nosso corpo sob a forma de desequilíbrios. E a gente corre para a casa espírita para buscar socorro. E que bom, que é justo, é o correto fazer isso, mas isso tudo tem a ver com a caixinha de rapé. Allan Kardec vai perguntar para o Espírito São Luís, que é um dos mentores da doutrina espírita, e assina lá o Prolegômenos, a carta de apresentação da doutrina espírita, o Espírito São Luís, e Allan Kardec entretém uma conversa com ele, notadamente nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, reuniões mediúnicas que aconteciam, e Allan Kardec entrevistava os espíritos para esclarecer situações, para nos trazer as explicações. Tanto que hoje nós estamos aqui, cento e poucos anos depois, né, aproveitando essas explicações que foram elaboradas por Allan Kardec já há mais de um século. Mas então Allan Kardec pergunta para o Espírito São Luís. Aquela aparição, ele trata como aparição o espírito que estava lá com a caixinha de rapé. Aquela aparição que esteve lá estava com uma caixinha de rapé. Aquela caixinha de rapé, o que era? Allan Kardec pergunta para o Espírito São Luís. São Luís diz que era uma imitação da caixinha de rapé que o cidadão tinha. Ele era conhecido na sociedade, ele andava com a caixinha de rapé, uma caixinha pequenininha que tirava, cheirava para espirrar, aquela história toda, coisa, né? Esquisito, mas enfim, era o hábito, e ele apareceu para a senhora com a mesma roupa que ele apareceu, né, no quarto dela, com a mesma roupa, a mesma caixinha de rapé. Então Allan Kardec pergunta, aquela caixinha de rapé, o que era? Diz o Espírito São Luís que era uma imitação. Mas é claro, Allan Kardec não fica satisfeito com essa situação, né? Imagine os irmãos, aqui nós temos um projetor, né? Se eu projetar aqui uma melancia, né? Podemos dizer, gente, isso é uma melancia? Sabe? É a representação de uma melancia, é a foto de uma melancia, né? Isso já foi uma melancia, não é uma melancia, é uma imagem de uma melancia. Essa é a questão chave que vai retratar a questão dessa caixinha de rapé. Então o Espírito São Luís diz, olha, isso é uma imitação da caixinha de rapé. Então Allan Kardec pergunta, se ele então aspirasse o rapé dessa caixinha, ele iria espirrar? São Luís diz, não. Por quê? Porque é uma representação, não é uma caixinha de rapé, e não tinha rapé ali dentro. Então é uma imitação, uma representação. Mas se o espírito, né, quisesse entregar essa caixinha para a senhora, se essa senhora quisesse pegar a caixinha, ela poderia pegar a caixinha? O Espírito São Luís diz, poderia pegar a caixinha. Então, quer dizer, o espírito tem possibilidade de adensar, de materializar, de tornar tangível aquela caixinha. Como é que ele faz isso? É uma explicação que aparece no meio dessa conversa daí. Mas Allan Kardec queria mais. Ele chegou e pergunta para São Luís, essa caixinha é a mesma caixinha que ele tem, que ele estava com ele lá na casa dele? Tipo assim, todos nós temos o tal do duplo etérico. Enquanto o nosso corpo fica repousando, a gente sai. Então a gente vai aparecer, pode aparecer, vai estar aparentemente em dois lugares. Não vai estar, o nosso corpo fica na cama, como aconteceu com esse cidadão, e ele estava lá na poltrona no quarto da senhora. Allan Kardec queria saber se a caixinha também tinha o tal do duplo etérico. São Luís diz, não, isso não acontece. Né? Os espíritos nossos, os encarnados, temos o duplo etérico. Né? Tem o corpo lá e nós aparecemos em perispírito para as pessoas. Mas as caixinhas não. Então aquela caixinha o que era? Né? Como ele fala que é uma imagem, Allan Kardec vai, né, insistir nessa questão. Como que era uma imagem, se ela pode pegar essa condição na mão? Ele diz que aquilo dali acontece por ação da vontade do espírito. O espírito, em tendo vontade de ter uma caixinha, aparece a caixinha na mão dele. É o que vai justificar
que os espíritos, quando aparecem para nós, aparecem com chapéu, óculos, bengala, características com as quais nós conseguimos identificar eles. Eles aparecem nessa condição para poderem melhor ser identificados por nós. Se meu avô fosse aparecer para mim, ele não apareceria como um menino de 5 anos, como um jovem de 15, uma pessoa de 20 anos, porque eu não conhecia ele nessa idade, eu não identificaria ele. Se ele fosse me aparecer, ele me apareceria com o aspecto de um senhor, já de alguma idade, como sendo meu avô, foi quando eu conheci ele. Então o espírito tem essa condição, à noite, tem essa característica de aparentar, ter a aparência que ele quer. E ter as roupas também que ele quer. Que bom, né? Porque se aparecer o espírito pra gente, a gente já se assusta. Se aparecer pelado, então a gente pode desencarnar, né? Então que bom que o espírito tem essa possibilidade de escolher a roupa que ele quer. Mas onde é que vem essa roupa dos espíritos? Porque, né, o cidadão foi enterrado, o corpo dele foi enterrado com aquela roupa fica lá no caixão, ou vai ser incinerada se ele for cremado. De onde é que vem a roupa que o espírito usa? Será que vem da China? Não, né? Não vem da China. Allan Kardec está explorando essa questão, ele está pensando lá na frente. O Espírito São Luís sabe onde é que ele está pensando, mas vai conduzir a linha de raciocínio para o nosso esclarecimento. Então diz que o Espírito, por ação da vontade dele, ele faz as coisas aparecerem. Olha o termo. Ele não cria, só quem cria é Deus. Bacana essa sutileza. Só quem cria é Deus. Então o Espírito ele tem a possibilidade de modificar, promover modificações no material chamado fluido cósmico universal. O que seria o fluido cósmico universal? É a matéria-prima de tudo que existe em termos materiais. Se nós tivéssemos, né, há 100 anos, nós diríamos que o fluido cósmico universal é aquilo que compõe os átomos. Mas como a ciência evoluiu muito, né, hoje nós sabemos que o átomo não é tão átomo, assim não é tão indivisível, tem dezenas de componentes, se não centenas de componentes num átomo, num elétron, num nêutron, num próton. Então o fluido cósmico universal é aquilo que vai compor os elementos que compõem o átomo, né? mais sutil ainda. E nós, encarnados e desencarnados, temos a capacidade de aglutinar esse material e apresentar ele com características. Modelar uma cadeira, uma fruta, né? Roupa, bengala, chapéu. Muitos espíritos não sabem como isso acontece. Não tem noção de como isso acontece. Diz São Luís que só aqueles que estudam, são bastante evoluídos, estudaram, conseguem entender essa condição. Mas a palavra-chave para que essa condição aconteça é a tal da vontade. O próprio espírito não sabe como isso acontece, mas ele tem vontade que apareça e aparece. Então a vontade é determinante para o espírito. Quer ele esteja encarnado, quer ele esteja desencarnado. Nossa vontade é fator determinante. É um atributo do elemento pensante. Né? A matéria não tem vontade, só nós temos a vontade. E a nossa vontade é que faz as coisas aparecerem. De onde é que vem essas coisas? É preciso que o quê? Tenha algum médium de efeitos físicos por perto, para que se torne visível para nós, enquanto estamos encarnados. Ou se nós estivermos desencarnados ou sonhando, é mais fácil, porque o desencarnado tem a capacidade de aglutinar esse fluido cósmico universal e colocar com a aparência que ele deseja. Isso vai aparecer para nós numa obra complementar de Ernesto Bozano, por exemplo. Ernesto Bozano é professor da Universidade de Turim, de Filosofia da Ciência, escreveu um livro chamado A Crise da Morte. Esse A Crise da Morte ele vai analisar aproximadamente 17 casos de criaturas que desencarnaram, ele chama de defuntos, né? 17 situações de defuntos, que relatam como é que foi a chegada deles no mundo espiritual. E são unânimes em dizer que eles querendo um copo d'água, aparece o copo d'água. Eles querendo uma cadeira, aparece a cadeira. Eles querendo trocar de roupa, aparece uma roupa diferente. Eles não sabem como isso acontece, mas são unânimes. Para todos os desencarnados, essa situação acontece por ação da vontade deles. Se acontece para os desencarnados, acontece para nós também encarnados. Só que nós não vemos. Só que nós não vemos. O fato de nós não vemos não quer dizer que não exista. Porque ninguém vê micróbio, vírus, bactéria, e eles existem. Ninguém vê os átomos, e já sabemos que eles existem. Então, essa aglutinação de partículas, elas existem. Nós podemos ver algumas delas? O Espírito São Luís diz que sim, que a gente não precisa ir muito longe para enxergar essas partículas, basta um raio de sol para elas se revelarem. E aí
Eu me lembro que em várias vezes, uma réstia de luz passando numa abertura da cortina, num buraco na madeira, num espaço que fica entre as telhas, passa um raio de luz e a gente, nesse raio de luz, enxerga partículas em suspensão. Acredito que muitos já tenham visto, né? Aí o Espírito São Luís diz que são essas partículas que, por ação da nossa vontade, elas se aproximam, se aglutinam e aparecem caixinha de rapé, aparecem roupas. Ele diz que não precisa ir muito longe para nós entendermos essa situação. Ele vai falar das moléculas d'água. Acredito que os irmãos saibam que aqui o nosso ambiente tem seguramente mais de 80% de água, vapor d'água. Na nossa respiração nós desidratamos, né? Nós exalamos vapor d'água. Basta chegar perto de uma janela, né? Fazer, né? Respirar ali perto da janela, a gente vê o vapor d'água ali aparecendo. Então tem muita água aqui no ambiente, nosso próprio corpo, mais de 80% de água, mas o que está, as partículas suspensas d'água aqui nós não estamos vendo. Mas se nós, né, condensarmos essas moléculas d'água, o que vai acontecer? As moléculas vão ficar mais próximas uma da outra e vai aparecer para nós a tal da água, não é? É o mesmo vapor d'água, com as moléculas mais próximas, água. É só nós tirarmos calor. À medida que nós tiramos calor, é o que acontece com as vidraças, né? Nos dias de frio, a umidade condensa e aparecem os vidros ficam embaçados. É esse o termo? Embaçado? Embaçado? Os vidros ficam embaçados. É o vapor da água que se condensa, vira água. Então, a água é o mesmo vapor da água, só que condensado. E se nós tirarmos mais calor ainda da água, o que vai acontecer? As moléculas vão ficar com frio e vão se aproximar uma da outra, não é? Gelo. Gelo, então, é objeto sólido. O gelo é um objeto sólido, bastante sólido. E era vapor d'água. É o vapor d'água que a gente não vê, a água que a gente consegue, né, sentir, mas não consegue segurar porque ela foge. E o gelo, que é bastante duro, né, bastante sólido, bastante consistente. Então, o Espírito André Luiz fala dessa questão aí da água, a aglutinação das partículas. A aglutinação dessas partículas é como se fossem da água, fluido cósmico universal. Os espíritos têm a revelia do seu entendimento, sabendo ou não sabendo, acontece por ação da vontade deles, eles aglutinam essas partículas e essas partículas podem formar uma cadeira. Allan Kardec pergunta, se o espírito quiser fazer uma cadeira, ele pode? Pode. E essa cadeira pode ficar com a gente aqui para os encarnados do resto da vida? Não pode. Está fora das leis. Tudo que os desencarnados conseguem materializar, fenômenos físicos, efeitos físicos, com a participação de médiuns de efeitos físicos, tem existência temporária. Poderia ficar, diz São Luís, mas não fica porque não é permitido, não está nas leis de Deus. Senão ia ter muita concorrência, né? O pessoal moveleiro, né, não ia ter emprego. O espírito precisa de uma cadeira, né? O São Luís, dá uma cadeirinha aqui pra gente, né? Aqui bancada, já, confortável, por favor, né? Isso é muito abuso, né? Então os espíritos têm essa possibilidade de aglutinar partículas e fazer elementos, mas esses elementos não podem se perpetuar aqui conosco. Voltando para a caixinha de rapé. Allan Kardec pergunta, então o espírito pode materializar a caixinha, por tudo que nós já conversamos, e entregar para a senhora. Se a senhora pegar a caixinha, ela vai sentir, vai ser tangível, ela vai achar que é uma caixinha de rapé? Vai achar que é uma caixinha de rapé. E se ela abrir essa caixinha de rapé, tirar o rapé, aspirar o rapé, ela vai espirrar? Certamente, ela vai espirrar. Opa! O que Allan Kardec provocou aí? Na primeira pergunta, ele questiona, se o espírito que estava sentado ali na poltrona aspirar o rapé, ele ia ter a sensação de que é rapé? São Luís diz que não. Por quê? Porque o espírito que estava ali, o da caixinha de rapé, ele só queria que fosse uma aparência, só queria dar a impressão para se tornar lembrado e conhecido da senhora. Só para isso que existia aquela caixinha de rapé. Mas, se ele quiser, o espírito, se ele quiser, ele pode colocar o rapé ali dentro, aglutinar partículas do fluido cósmico universal e dar propriedades para essas partículas, de tal forma que uma pessoa encarnada pega essa caixinha, tira o rapé, aspira o rapé e espirra. Então, de novo, Allan Kardec pergunta, ele queria chegar nessa situação para questionar São Luís. Então, o espírito pode alterar as propriedades da matéria? Pode alterar as propriedades da matéria? Pode.
Então o espírito pode fazer um veneno e envenenar uma pessoa? Pode, mas não faz porque não é permitido. Opa, apareceu outro elemento. Outro opa e outro elemento para o nosso estudo. Então o espírito pode produzir veneno? Pode. Ele disse que não é muito difícil. E se a gente, né, a pessoa conhece um pouco de química, vai entender. A molécula d'água, H2O. Se a gente juntar mais um oxigênio, H2O2, nós vamos ter o quê? Água oxigenada. Isso é corrosivo. Então é só juntar mais uma molécula de água, mais uma molécula de oxigênio no H2O, nós temos água oxigenada corrosiva. Então é muito fácil de produzir veneno. O espírito tem possibilidade de fazer isso? Sim, tem, porque ele tem recursos mais sofisticados que nós encarnados. Ele não precisa do aparelhamento que nós não temos. Ele faz isso por ação da vontade dele. Ele dá propriedades para os elementos materiais. Então ele pode fazer veneno. Pode fazer veneno, mas não pode envenenar as pessoas. Por quê? Isso não é permitido. Mas e se ninguém tiver vento? Né? Isso se desdobra no quê? Isso se desdobra na vigilância permanente dos espíritos sobre cada um de nós. 8 bilhões de habitantes encarnados. Para cada um de nós tem um anjo da guarda, que está ali, ó, de olho. Está vendo o que acontece? Que bom, né, gente? Assim ninguém vai envenenar a gente, né? Não imaginou? Né? Porque, seguramente, a gente só não é santo. O que tinha para fazer de errado, nós fizemos de errado. Né? Então deve ter um bom bocado aí querendo envenenar a gente. Mas não é permitido. Obrigado, Senhor. Né? Não é permitido por Deus. Mas se os espíritos quiserem fazer uma substância salutar, um remédio, isso é permitido. Aí a água fluidificada, gente. Né? Se o espírito pode vir e fluidificar a água para se traduzir em remédio para nós, em medicamento, como que ele não vai fazer veneno? Também pode, mas não é permitido. Que bom que o veneno não é permitido e que o remédio é permitido. Né? Então, e se ele quisesse fazer uma laranja? Eu estou pegando já um exemplo prático. Ele fala lá de uma iguaria, uma fruta, eu já vou direto no objetivo. Né? Se o espírito quiser materializar uma laranja, vai aparecer uma laranja? Vai aparecer uma laranja. Se a gente comer essa laranja, a gente vai ficar saciado? Sim e não. Por quê? Porque aquela não é uma laranja. Ela tem o aspecto da laranja, ela vai ter o cheiro da laranja, ela vai ter o gosto da laranja, mas não vai ser laranja. Olha que interessante. Como é que o espírito faz isso? Ele aglutina partículas e modifica as propriedades dessas partículas. Como ele faz o remédio, ele dá cor, ele dá cheiro, ele dá gosto para esse conjunto de partículas. É uma laranja. A gente come e vai ter saciedade sim e não. Como é isso? Bom, eu não sei você, se eu gosto de comer até sentir a barriga cheia. Tipo a pele da barriga esticada, assim, sabe? Né? Comer. Tô saciado. Né? Tô saciado. Comi o suficiente. Né? O que é isso? É quando a comida chega na barriga. A comida chega na barriga, a gente tem a sensação de que a barriga está cheia. Está estufado. Né? Então isso dá saciedade. Esse sentimento de que tem comida na barriga. Mas não vai dar a saciedade da nutrição. Né? O cidadão logo vai ficar com fome. Por quê? Porque aquilo não era uma laranja. Aquilo foi feito por aglutinação de partículas. Então essas partículas elas têm existência efêmera, temporária. Não pode ficar aqui conosco. Como a cadeira não pode ficar aqui conosco, a laranja também não é uma laranja. É uma imitação de uma laranja. É tipo salgadinho que a gente come. A gente só não sabe o que tem ali no salgadinho, né? Tem gosto, sabor, cheiro, aspecto, mas não sabe o que tem ali. E também não mata a fome. Também, né? Então deve ser coisa de materialização do espírito que faz alguma coisa sem autorização de Deus. Mas enfim, né? Tem essa possibilidade de fazer veneno, mas não tem permissão. Tem a possibilidade de fazer remédio, né? Faz e pergunta a Allan Kardec, de onde é que se vê isso? Isso acontece com frequência? O Espírito São Luís diz, olha, com muito mais frequência do que nós imaginamos. Isso é muito habitual. E aí nós vamos lembrar aí do seu Edson Queiroz, do Dr. Fritz, do Zé Arigó, né? Saiu até filme, né? Não precisa ser nem religioso, o cidadão tem esse dom de curar. De onde é que vem? É a capacidade que ele tem, aliada às características dos espíritos, né? Para promover fenômenos de cura, para promover eventos de cura. Então sim, existe essa possibilidade dos espíritos traduzirem essa condição para nós.
Allan Kardec, finalmente, ele chega, e o Espírito São Luís vai dizer até que enfim chegastes ao ponto, quando Allan Kardec vai abordar a questão da pneumatografia, ou escrita direta. É aquela condição em que se pega uma folha, né, uma folha em branco, coloca em algum lugar, e daqui a pouco aparecem coisas escritas nessa folha. Pode ser com tinta de gráfica, tinta de esferográfica, não tinha na época, né, mas com relativo, outros tipos de tinta. O fato é que a pneumatografia, ou escrita direta, ela é um fenômeno não muito comum, mas acontece, é passível de acontecer. E aí Allan Kardec vai questionar São Luís. Como é que tu fala que se eu faço uma cadeira, essa cadeira não pode continuar existindo, mas na pneumatografia as letras continuam existindo? Pegadinha de Allan Kardec, né? Faz tomar uma bronca de São Luís. Faz tomar uma bronca. São Luís diz, olha, isso é jogo de palavras. Né? A cadeira é um objeto volumoso. Os objetos volumosos não podem permanecer, porque contrariam as leis de Deus. Mas no caso da escrita direta, no caso da pneumatografia, né, porque tem utilidade, porque é coisa de menos volume, tem utilidade, é útil, permanece escrito. Né? E a gente, né, então, né, escreve um testamento pra gente, os números da loteria, da Mega Sena, né, que eles podem escrever e aparecer no papel, né, mas não fazem, a gente não, também não está dentro das leis, também não é permitido. Então a gente vê que os encarnados têm amplas possibilidades de produzir muitas situações, produzem, fazem, nos auxiliam, mas também não podem fazer tudo o que querem, por causa das leis de Deus. Não podem envenenar, mas podem produzir remédio para nós. E Allan Kardec então chega finalmente nessa condição da produção de remédio. Ele diz, olha, não se preocupem os senhores farmacêuticos, porque os espíritos não fazem concorrência com os farmacêuticos. Os senhores moveleiros também, o pessoal que faz tônico aí de fortalecimento, não se preocupem, porque esses fenômenos são raros. Os espíritos fazem para despertar a nossa crença e muitas vezes para nos ajudar. Né? Aí Allan Kardec vai falar da questão do magnetismo. Se os espíritos podem modificar as propriedades do fluido cósmico universal, né, e o que tem de muito próximo, assim, do nosso mundo e do nosso dia a dia, do fluido cósmico universal, é a água. O nosso corpo é 80%, né, mais de 80% de água, mas nós aqui na casa espírita nós tomamos a tal da aguinha fluidificada, não é? Nessa aguinha fluidificada, os espíritos vão lá e modificam as propriedades das moléculas d'água. Colocam ali medicamentos para ajudar a nossa saúde. E já que eles podem modificar as propriedades das moléculas de água para trabalhar as questões da nossa saúde, eles podem trabalhar diretamente em nós, porque nós temos muita água. É o que acontece no passe, não é? É justamente onde é que os espíritos estão atuando. Eles estão atuando no na nossa parte fluídica, a parte mais fluida, a parte que é mais parecida com o fluido cósmico universal, a parte mais sutil, mais etérea, são os elementos líquidos que nós temos. Então, tanto a fluidificação, né, para nós encarnados é imposição de mãos, porque os espíritos aproveitam a nossa energia, aproveitam as nossas emanações, utilizam as deles, potencializam e modificam as propriedades em nosso favor, em favor daqueles que vão receber, vão beber água fluidificada, e em favor daqueles que vão receber o passe, seja de que natureza for. Né? Isso só acontece na casa espírita? Não seria justo com os irmãos nossos das outras religiões, não é? Então a gente trouxe um caso prático, né? Onde é que a gente vê isso acontecendo? Tomei a liberdade de pegar aqui um livro que eu acho que muitos irmãos conhecem, ou pelo menos assistiram. Não é propaganda de livro, tá, gente? Tá? Mas o filme Nosso Lar, se os irmãos quiserem, podem assistir. Ele está gratuito na internet, o filme Nosso Lar. O livro tem os PDFs, que a gente encontra na internet também. E a parte que toca a nossa questão aqui, nosso assunto na noite de hoje, é as últimas páginas desse livro daqui. Que nós vamos ver no filme, né, é o processo de cura do Ernesto. O processo de melhoria de saúde do Ernesto. Quem é o Ernesto? É o marido da ex-esposa do André Luiz. Né? Ela ficou viúva e o viúvo foi visitar a viúva e encontrou a viúva casada de novo. Italiano, né? Ernesto.
Mas como é que aparece no filme? Chega lá o André Luiz, está lá o italiano passando mal, tossindo. O que faz o André Luiz? Ele tchan, 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 bota a mão em cima da jarra d'água, né? Irradia luzinhas, fluidos. O italiano, Ernesto, toma aquela água e amanhece curado. Né? Ou seja, no filme eles resolveram em menos de 10 segundos a situação. Quem dera fosse assim. Não é? Eles tinham que transmitir uma ideia. Foi o que eles fizeram no filme. Transmitiram uma ideia. Como é que aconteceu na verdade? Últimas páginas do livro. Né? O que acontece? André Luiz chega para visitar a família, encontra lá o Ernesto quase morrendo. E a Zélia, ex-esposa dele, muito triste, chorosa, porque já tinha enviuvado dele. Vai enviuvar de novo? É ser pé frio, né? É ser pé frio. Mas, né, André Luiz ficou com muita pena, né? Já perdeu eu, né? Já se enviuvou de mim. Agora vai enviuvar de novo do Ernesto, isso é muito pé frio. Então ele ficou penalizado e queria ajudar o Ernesto. E a Zélia também, que reconheceu que eles se amavam. Né? E era a parte dele de fazer, às vezes, do irmão, né? A parte de abrir mão dos ciúmes, das vaidades, das possessividades, né, dos sentimentos inferiores, em favor daquela que tinha sido companheira dele, mãe dos filhos dele, desenvolver melhor os sentimentos dele. E, junto ao Ernesto, tinham espíritos inferiores tirando as energias do Ernesto. Aí André Luiz disse que ele foi lá conversar com os espíritos e, ó, não deram nem bola para ele. Aí ele lembrou da Narcisa. Estamos, só para pontuar. André Luiz não é um espírito superior, tá, gente? Ele estava trabalhando nas câmaras de regeneração para receber os recém-desencarnados lá na cidade do nosso lar. Narcisa também não é um espírito superior. Ela era chefe ali da enfermaria, ela que cuidava de orientar o pessoal pela experiência que ela tinha. Né? Mas André Luiz se lembra dela e começa a fazer prece. Né? Narcisa, me ajuda, estamos numa situação difícil aqui. E começa, né, aquela ladainha chorosa, conversando telepaticamente com a Narcisa. O que acontece? A Narcisa aparece do lado dele. Eu escutei seu chamado, meu amigo, aqui estou. Ele disse que não cabia dentro dele de contentamento, de alegria, de satisfação. Aí ela logo entende, a Narcisa logo entende a situação do Ernesto. Ela nem conversa com os espíritos obsessores ali. O que ela faz? Em posição de mãos. Ela aplica passe no Ernesto. O que acontece quando ela aplica passe no Ernesto? No livro não está explicado, mas a gente sabe. Ela altera o tônus vibratório, altera o padrão vibratório, ela promove o isolamento vibratório do Ernesto com aquelas criaturas inferiores que estavam vampirizando ele. Como elas não tinham mais nada para fazer, os espíritos inferiores vão embora, porque perderam a conexão com o Ernesto pelo passe que a Narcisa deu no Ernesto. Então, só o passe já bastou para alterar o padrão vibratório dele e afastar os espíritos obsessores. E ela sabe, né, percebe que o estado é grave e chama André Luiz para irem à natureza. André Luiz estranha, irmos à natureza? O que ela diz? Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. As árvores. E a gente aqui está cercado de árvores, né? O que acontece? A Narcisa vai, quando é Luiz para a rua, né, e ele estranhando muito, né? Não está habituado com essas sistemáticas de cura, né? E ela começa a falar numa linguagem que o André Luiz não conhece. E aparecem para ela 8 entidades. 8 entidades. Quem são essas entidades? André Luiz fica mais surpreso ainda. Ela diz que são servidores simples do reino vegetal. Servidores simples do reino da natureza. Para não dizer que são gnomos, tá, gente? São gnomos, espíritos da natureza. Elfos, ondinas, tritões, ofiuros. Tudo isso que a gente escuta, né, das tradições antigas, existem. É a vista espiritual das pessoas que deram esses nomes. São os espíritos da natureza. Eles existem. E a Narcisa pergunta para eles, onde é que eu vou achar eucaliptos e mangueiras? Aí eles apontam para ela, porque ela podia ter pedido para eles, né, para eles trazerem. Mas não, ela só pergunta para eles, eles apontam e ela vai
onde tem eucaliptos e mangueiras. E ali recolhe as emanações fluídicas dos eucaliptos e das mangueiras. E manipula essas energias. Vou ler para os irmãos. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite, quer dizer, não foi onde ele botou a mão em cima da jarra. Tá? Durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo pela respiração comum e com a absorção pelos poros. O Ernesto recebeu o medicamento das mangueiras, dos eucaliptos, com a manipulação, entre as modificação das propriedades que a Narcisa fez e aplicou pela respiração e pelos poros dele. Resultado, ele amanheceu curado? Não. Ele amanheceu muito melhor de saúde. Tanto que o médico ficou surpreso. Isso aconteceu um milagre da natureza, né? Porque o Ernesto amanheceu muito melhor. Mas, continuando a leitura, vamos ver que o André Luiz, ele fica mais uma semana, né? Período de 7 dias aproximadamente, indo do nosso lar para a casa dele, para auxiliar no processo de cura definitiva do Ernesto, que melhorava todos os dias. Então também não é assim. Essa história foi para nós finalizarmos a nossa conversa, meus irmãos, e pontuarmos que coisas interessantíssimas. Nem Ernesto, nem Zélia, nem André Luiz, nem ninguém na história era religioso. Não tem história de nenhum deles ter rezado. Pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda. Não, André Luiz era praticamente ateu. Os filhos dele iam pelo mesmo caminho ali. Não fala ali que ninguém rezou. André Luiz foi fazer uma visita, também não era muito religioso, e utilizaram recursos da natureza e sentimento. Sentimento e recursos da natureza para ajudar as pessoas. E aí a gente pergunta, então por que eu preciso vir no centro espírita? Qual é a diferença de eu vir no centro espírita? No centro espírita, a água fluidificada e os passes têm uma efetividade diferente. Nós nos sentimos melhorados, naquele aspecto que a nossa irmã falou aqui na abertura, para que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos, porque o ambiente, o ar é ionizado, o ar é preparado, as energias são preparadas, nós nos sentimos mais leves, os nossos pensamentos meio que cessam em função do aprendizado, do que é oferecido aqui. O que os espíritos querem com isso? Nós viemos em busca da cura do corpo para levar o que realmente importa, é a cura do espírito. Nós estamos aqui encarnados, num processo de aperfeiçoamento. E aqui se oferece o quê? Nas casas espíritas, nos locais de tratamento de saúde, se oferece favorecimento das condições corporais, da nossa melhora, da melhora das nossas condições orgânicas, para que nós, em refletindo, em entendendo, em vindo buscar o remédio para o corpo, levemos para os nossos lares, para a nossa vida também, o remédio para o espírito. Porque o nosso corpo vai ficar. Daqui a 150 anos a gente vai estar tendo essa mesma conversa no outro lado. A gente vai estar tudo desencarnado. Mas vamos estar, nossos corpos vão ficar. Mas nós vamos continuar evoluindo. Vamos continuar desenvolvendo a nossa saúde mental, que vai se refletir em corpos mais perfeitos nas nossas próprias encarnações e já nessa encarnação. À medida que nós entendemos que o nosso pensamento atrai, que a nossa vontade atrai, eu quero ser curado, eu vou pensar coisas positivas, eu vou pensar coisas nobres, eu vou ter pensamentos elevados, eu só vou desejar o bem, eu não vou carregar coisas ruins dentro de mim. A gente começa a sintonizar com padrões elevados. Padrões elevados se traduzem em energias elevadas, se traduzem em condições de cura para o corpo. O corpo vai refletir, o corpo sadio é reflexo do espírito sadio. E o espírito sadio é reflexo de pensamento sadio. É só a gente aprender a usar a nossa vontade em nosso próprio favor. Mas os espíritos nos atendem, independente do nosso merecimento, independente dos nossos queixumes, independente dos nossos pedidos, mas em função das nossas necessidades evolutivas. Os espíritos sempre nos atendem, em especial o nosso anjo da guarda, que é muito mais poderoso que o André Luiz, que é a Narcisa, para curar o Ernesto. Então vamos entender que a doença também tem objetivos nobres. Se nós temos essa possibilidade de curar e não curamos, é porque a doença tem objetivos nobres. Ela vai nos fazer refletir, vai nos fazer pensar, meditar, entender, que as doenças são consequências das nossas ações passadas. Não é castigo, porque Deus não castiga, mas são consequências. À medida que nós entendemos essa mensagem, nós podemos nos livrar
dessa condição perniciosa que atraímos com o nosso comportamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, ilumine, que nós possamos tornar-nos ver ainda muitas e muitas vezes. Desejo saúde e paz para os irmãos. Obrigado pela atenção.